disse? Deixa eu ajudar vocês. Enviei-lhes mensageiro a dizer, repita após mim, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Continuando a leitura, digo, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Mas eles insistiram, por 4 vezes, enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Qual é a resposta? Por 4 vezes me enviaram o mesmo pedido e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Qual foi a resposta? Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Do teor seguinte, entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, quer ser rei deles. E puseram profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo estas palavras, vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei-lhes dizer, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, porém, do teu coração é que inventas. Verso 9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as tuas mãos largarão a obra, e não as efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece a minha mão. Repita comigo, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia. Pode se sentar. Irmãos, o ano de 2020, nós vamos usar o livro de Neemias como norte da nossa vida. Especialmente o primeiro semestre do nosso ano 2020. Teremos por base o livro de Neemias. E já vou dizer para vocês adiantar. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Lê-se aqui os nomes de Tobias, Gesem e Sanbalat. E eu queria que você não ouvisse esses nomes como sendo de pessoas, mas como sendo de lutas, adversidades, coisas que nos tiram do foco daquilo que Deus tem proposto para nós. Que é muito mais do que pessoas. As coisas do dia a dia nos afastam do foco. As coisas do dia a dia nos coloca desapercebidos acerca da obra de Deus. Então, nosso ano de 2020, esse livro será o nosso norte. O livro de Neemias, ele foi escrito 450 anos antes de Cristo. É um livro pós-exílico. No ano de 580, mais ou menos, Nabucodonosor entrou nas terras de Judá, destruiu os muros, colocou fogo nas portas do templo, nas portas da cidade, dos muros, destruiu o templo, e a cidade ficou em grande desolação. 100 anos depois, pouco mais de 100 anos depois,
Neemias é levantado por Deus para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. O templo foi construído pouco tempo antes. Mas, tendo construído o templo, a cidade ainda permanecia em desolação, em fome, em terrível miséria. E o povo completamente desprotegido, porque os muros da cidade eram meio para proteger a cidade. Então Jerusalém não tinha proteção. E tendo Neemias recebido informações da cidade, tendo recebido informações dos seus irmãos, os judeus, entristeceu profundamente o seu coração. Mas precisamos entender primeiro, por que a cidade estava desolada. Precisamos entender primeiro por que abateu-se sobre a cidade de Jerusalém tamanha destruição. O pecado, a murmuração. O povo murmurava dia e noite. Insatisfeito com tudo, reclamavam e acusavam Deus das suas misérias e acusavam Deus dos seus infortúnios. E Deus, como juízo, Ele diz que espalharia, que levaria o povo cativo para Babilônia. Por 70 anos eles permaneceriam ali, até que eles aprendessem quem é Deus, o Todo-Poderoso. E assim foi, por causa do pecado de Jerusalém, por causa do pecado do povo, a mão de Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse e trouxesse desolação na cidade. Mas o mesmo Deus que permitiu a destruição da cidade, foi o mesmo Deus que levantou Neemias para reedificar a cidade. A palavra do Senhor diz que Deus faz a ferida e Ele mesmo cura a ferida. Deus feriu Jerusalém. Deus feriu o povo por causa do pecado, mas o próprio Deus providenciou um meio para a restauração do seu povo. O livro de Neemias fala de oração, da necessidade da igreja orar, mesmo quando distante de Deus, afastada, mesmo quando em fraqueza e no pecado. Neemias entendeu que a igreja precisa orar, e Neemias orava. E a Bíblia diz que em muitas das suas orações, em uma delas, o rei olhou para Neemias e disse para ele: vejo que teu semblante está triste. Irmãos, onde há pecado, a tristeza opera, ela impera. Quando o pecado entra no meio do povo de Deus, a alegria se vai. A única maneira de uma igreja, de um povo manter-se alegre, é distante do pecado, com a vida reta diante do eterno, caminhando pelos caminhos santos, dignos das sagradas escrituras. Neemias viu a tristeza do seu povo e ele entristeceu com ele. Convido os irmãos em casa, porque não dá tempo para fazermos isso aqui hoje, a lerem livros. São 13 capítulos, mas o primeiro capítulo já te dá uma noção ampla do que vai acontecer. Neemias ora. Capítulo 2. O rei olha para ele e disse: tu não estás doente, no entanto seu olhar é triste. Diga-me o que aconteceu, porque em todos esses anos tu nunca entraste na minha presença triste. Diga-me o que queres. E a Bíblia diz que Neemias num instante orou, e no instante seguinte ele disse: dá-me que volte a Jerusalém, a reconstruir a cidade dos meus irmãos. E com esse objetivo Neemias volta.
a reconstruir a Jerusalém, a reconstruir os muros da cidade. E aqui eu quero traçar um paralelo com a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a nossa igreja. Passa pelas mesmas agrúrias, passa pelas mesmas dificuldades, passa pelos mesmos momentos de tristeza, de dissabor. E tudo isso por quê? Porque muitas vezes nós perdemos o foco daquilo que Deus tem proposto para nós. Digo aos irmãos, aliás, hoje, por acaso, eu li algo no Facebook de um pastor muito respeitado na nossa região. E ele, obrigado, pastor. Ele gosta muito de falar da igreja pós-moderna. E ele deu 20 dicas para a igreja atual. E eu fiquei preocupado com as dicas. Porque eu não vi nenhuma dica no sentido de nos resgatar os valores perdidos, mas dicas no sentido de avançarmos para essa modernidade que está tomando conta da igreja. Daqui uns dias não precisará mais fazer papel, Bíblia de papel, porque a Bíblia está aqui, está no celular que está com a minha esposa ali. São as coisas que estão vindo, irmãos. E ele fala dos crentes que estão em casa. E esses dias eu tive o meu desprazer, o dissabor de experimentar, meu amado, a tela fria de uma TV, um culto numa tela de televisão. Assentei num domingo à noite para tentar cultuar a Deus. E me parei diante de uma tela de televisão, e era frio, e não tinha relacionamento, e não tinha nada que senão músicas e alguém falando. Mas nessa modernidade, a igreja está caminhando. Não se relaciona, tornou-se domingueira. Perdemos o prazer de estar na casa do Senhor. O nosso foco hoje é ter, conquistar, fazer e acontecer. Mas deixa eu te falar, o teu foco é Jesus. O teu alvo é a cidade santa. Diga comigo, meu foco é Jesus. E a minha cidade, para onde eu vou, o meu alvo é a cidade santa. Agora, se for isso mesmo, eu quero que você repita. Meu foco é Jesus, e o meu alvo é a cidade santa. Igreja, por causa dessa perda de direção, bateu-se sobre os judeus tamanha dor, tamanha tristeza, tamanha fome. Neemias foi levantado por Deus para reconstruir. E eu queria dizer uma coisa para você nesta noite. Não importa o que nós estamos vivendo, não importa o que nós estamos passando. Alguém diz assim: ufa, terminou 2019. Poderia eu também dizer: ufa, terminou 2019, ano difícil,
Irmãos, mas eu tenho que dizer algo para vocês. Nesse ano de 2019, no meio de tanta dor, no meio de tanta perda, no meio de tanta tempestade, eu experimentei na minha casa a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. E eu tenho que dizer, 2019 foi um ano de crescimento na minha vida. E eu espero que tenha sido na sua também. A gente aprende muito é nas dores. Quando as coisas estão tudo bem, a gente tende a esquecer. Quando as coisas estão bem, nós tendemos a esquecer. Mas eu sei que você vai olhar para trás em 2020 e vai agradecer a Deus por cada luta, por cada lágrima, por cada choro, por cada aperto, porque Deus nos fez melhores. Ou não? Ou não? A mim Deus fez melhor. Estou terminando 2019 melhor. Sabe, amados, eu havia enterrado alguns sonhos. Eu havia enterrado sonhos, Paulinho. Sonhos de fazer minhas lojas ali embaixo. O sonho de fazer a galeria. O sonho de esticar a tenda para lá. Os meus sonhos haviam sido enterrados. Mas eu estou terminando 2019 com meus sonhos de novo, revivendo novamente, meu coração queimando, porque nós vamos fazer, estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Vão tentar te parar. Vão dizer para você que é perda de tempo. Vão dizer para você que não é tempo. E que seus propósitos não são verdadeiros. Eu te digo nesta noite, não dê ouvidos. Vão tentar tirar você do foco. Paulo, conversando uma conversa amigável com o rei Agripa, falando do evangelho para o rei Agripa, ele diz assim: ó rei, eu não fui desobediente à visão. Qual é a visão? Mateus 28. Qual é a visão da igreja, irmãos? Qual é a grande obra da igreja? A salvação do homem. A igreja existe para levar esperança aos homens. Nós esquecemos isso, Paulo. Nós estamos na geração da igreja que vem para receber a bênção. Quantos vieram aqui para receber a bênção nesta noite? Glória a Deus. Eu queria dizer para você que eu vim trazer a bênção. Eu vim trazer a bênção para você. Aleluia. Essa é a geração, irmãos. Ela vem para receber. Mas eu queria dizer para você que a geração verdadeira do Senhor, ela não vem receber, ela vem dar aquilo que recebemos de graça. Recebemos a salvação. E essa é a grande obra da igreja. A grande obra da igreja não é passar na faculdade. A grande obra da igreja não é nada contra os estudos, pelo contrário, eu quero ter aqui doutores formados, doutores de verdade, quiçá PhDs. Mas a grande obra da igreja não é formar doutores em medicina. A grande obra da igreja é transformar. Paulo diz que nos foi dado a missão de tornar, aperfeiçoar os santos do Senhor. Essa é a grande obra da igreja. Nós perdemos o foco, irmãos.
porque nós passamos a olhar para nós mesmos. Mas eu te convido nesta noite a mudar o seu foco. Comece a olhar. Comece a olhar. Neemias só pôde mudar seu foco quando ele olhou para Jerusalém, quando ele olhou para o real propósito de Deus. Vocês sabiam que Neemias era copeiro do rei? Vocês sabiam que Neemias comia da comida do rei? Aliás, ele comia antes do rei. E bebia antes do rei. Neemias tinha um salário muito bom. Mas ele mudou o seu foco. Diga comigo assim, Neemias mudou o foco. Deus vai mudar seu foco nesta noite. Deus vai mudar seu foco nesta noite. Você quer ter seu foco mudado? Eu quero que Deus mude meu foco. Eu preciso mudar o meu foco. Meu foco tem que ser fazer a vontade do Pai. Para isso Ele nos chamou. Aleluia. Eu posso ver um glória a Deus nessa casa? Eu posso ver um aleluia misturado com a chuva de língua estranha? Irmãos, 3 palavras nós vamos usar esse ano. Falei com o pastor Júlio. Fala para o Gilson fazer uma arte para mim. Nós vamos usar 3 palavras: foco, força e fé. Podemos repetir juntos? Foco, porque nós não podemos perder de vista aquilo que Deus nos chamou para fazer. Força, porque o inimigo não para. Força, porque o inimigo não dá descanso. Força, porque o inimigo não gosta de ver igreja crescendo. Força, porque o inimigo não pode ver um povo dando glória a Deus. Força, porque o inimigo não pode ver uma igreja orando. Força, porque o inimigo não pode ver uma igreja cheia da glória de Deus. E fé, sabe por quê? Porque não é você que vai fazer. Diga para o teu irmão, fé, porque não é você que vai fazer. Você será apenas um instrumento na mão de Deus. Aleluia. Ei, você não entendeu. Deus vai te pegar, vai te preparar e vai te fazer instrumento dele nesta cidade. Você vai levantar muros. Você vai construir portas. Você vai fazer a obra de Deus acontecer. Se eu não estou equivocado, capítulo 4. O verso diz que o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Repita assim comigo. O coração do povo estava inclinado a trabalhar. Quantos gostariam de trabalhar na obra do Senhor? Irmãos, nada mais ajuda um pastor do que um coração inclinado a trabalhar. O pastor pode estar lá. Minha vida, mas quando a igreja levanta, pastor, vamos. Pastor, eu vou fazer isso. Pastor, eu vou evangelizar. Pastor, eu vou fazer aquilo. Pastor. Irmãos, isso levanta até defunto. Neemias saiu de noite para olhar. E ele foi, eu vou de noite porque eu não quero ver os entulhos. Mas a Bíblia disse
porque o povo estava inclinado a trabalhar. Quando a igreja se inclina a trabalhar, a obra acontece. Sabe o que acontece com a igreja de hoje? A igreja do século 21. O pastor trabalha. E o pastor trabalha. E o pastor trabalha. E o pastor trabalha. E a igreja assiste. E a igreja assiste. Betesda não, irmãos. Betesda é uma igreja que trabalha. Mas via de regra, assistem, assistem, assistem e assistem. E eu queria chamar você nesta noite para junto comigo construir ou reconstruir os muros desta casa. Eu tenho alguém que vai comigo? Eu preciso de gente para reconstruir os muros desta casa. Quantos podem me ajudar a reconstruir o muro desta casa? Reconstruir os muros dá trabalho, pastor. Eu fiz reforma na minha casa. Eu fiz reforma na minha casa 5 meses fazendo reforma na minha casa. Tomei café com pó. Não é pó de café não. Pó de poeira. Comi poeira. Nosso almoço era no meio da poeira. O Oscar sabe porque o Oscar ajudou lá. Almoço no meio da poeira. Lanche no meio da poeira. Jantar no meio da poeira. A mulher que incentivou a fazer a reforma, ela ficou brava e disse: eu não quero saber desse negócio mais. Nunca mais. Não tinha mais aonde colocar poeira. Houve dias em que eu não quis também. Fiquei nervoso, fiquei bravo. Porque é o agitar da reconstrução. Então nesse tempo que nós vamos reconstruir, vai ter muito pó. O café vai ser com pó. O almoço vai ser com pó. Eu quero dizer que com dificuldade. Vai ter dias que vamos nos relar e vamos dizer: eu não quero mais esse negócio. Mas eu estou desafiando você nesta noite a vir comigo, a reconstruir aquilo que Deus nos deu em nossas mãos. Eu tenho valentes para essa obra. Eu tenho valentes para essa obra. 2019 está terminando. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. 2019 está ficando, irmãos. Está por um quarto de hora a entrada de 2020. Daqui 15 minutos estaremos em 2020. Você tem pouco tempo para decidir se você vai comigo ou se você não vai comigo. Temos muito trabalho para fazer. Muito trabalho para fazer nessa casa. Temos muitas almas para ganhar. Aliás, Neemias é a figura de Cristo. Porque o Senhor Deus levantou o seu filho na cruz para que reedificasse, reestruturasse a nossa vida. Na cruz de Cristo todas as coisas se tornaram possíveis. E eu te convido nesta noite, na cruz de Cristo, sob o sangue do Cordeiro, orientados por esta palavra, não pelo modismo, mas por esta palavra, resgatar valores nesta casa. Resgatar valores nesta casa. 2020, Natal de 2020, faremos o nosso Natal nesta casa. Daremos nossos presentes às nossas crianças. Enfeitaremos a nossa igreja. E vamos encher esta casa
2020. Vamos sonhar em que você constrói. Sabe por que a igreja ela enche e depois esvazia? Porque não tem mais lugar para pôr os outros. Então aquelas pessoas precisam ir para Deus trazer novas pessoas. Mas se nós alargarmos os caixotes, se nós alargarmos as tendas dessa casa, elas serão pequenas. Essa casa será pequena para guardar ou para agasalhar o povo que Deus tem nessa cidade, para se congregar nesta casa. Você crê nessa verdade? Eu creio, irmãos. Vou dar para vocês um exemplo lógico, claro. Pastor Isabel está lá na quadra. Ela é testemunha. Alugamos na casa da pastora Isabel uma salinha de 36 metros quadrados. 2 meses a salinha estava cheia. Falei para o pastor Moacir, nós precisamos de mais uma sala, de derrubar uma parede. Ele disse, vai lá e conversa com a pastora Isabel e com o Vassi. Se ele deixar, você pode derrubar outra parede. Derrubamos a segunda parede. 4 meses depois, o espaço estava cheio. Falei para o pastor Moacir, já está cheio. E agora só tem mais uma parede. Ele falou, vai lá e conversa. Se eles deixar, pode desmanchar a outra parede. Arrancamos as 3 paredes. E a igreja encheu. E aí não tinha mais parede para arrancar. Nós viramos a igreja para a rua. Coloquei o altar na parte pequena, comprida, e colocamos banco lá de fora no passeio. E o passeio encheu e atrapalhava os carros passar na rua, porque nós estávamos usando o banco, usando as praças da rua como parte da igreja. Pastor Serginho pregou lá e disse, olha, nós tínhamos um lote, e nós tínhamos uma lona, e nós tínhamos um espaço, e eu falei para a igreja, nós vamos armar a nossa tenda. E eu pensei, gente, nós temos o lote. Ele tem a tenda, eu não tenho a tenda, mas nós podemos construir. Falei, irmãos, vamos construir. A igreja disse, vamos. E éramos pouco mais de 50 pessoas. Levantamos o castelinho, o templo do Belo Vale em 2 anos. E quando terminamos de levantar, a parte de baixo já estava cheia. Passamos para a parte de cima e deixei a igreja lotada com mais de 200 pessoas. E vim para este lugar. E hoje, se você chegar lá, a Igreja Batista Vida, filha desta casa, tem mais de 1000 membros, porque eles construíram um salão para 900 pessoas. Eu vou dizer para você, se nós ficarmos aqui de braços cruzados, nada vai acontecer. Mas se você se levantar juntamente comigo, com coração nesta obra, com coração nesta casa, com alegria no coração, com vontade de servir a Deus, nós faremos em Deus proezas neste lugar. Os irmãos creem nisso? Quantos vão comigo nesta obra? Você pode ficar de pé. Só você que vai comigo nesta obra. Aleluia. Glória a Deus. E o coração do povo estava inclinado a trabalhar. 2020, olha que coisa linda. Pastor Júlio, vira para trás, olha que coisa linda. Pastor Paulo, chega aqui, olha para trás, sobe aí para você ver. Olha que coisa linda, Pastor Paulo. Vai ou não vai? Pastores, Pastor Alexandre, olha aí, pastor. Vai ou não vai? Pastor Eutinho, cadê você, meu filho? Sobe no banco aí, deixa eu ver onde você está. Pastor Luiz, vai ou não vai? Está lá um Jotinho, aleluia. Pastor Rony, cadê você, meu filho? Ali, ó. Vai ou não vai, pastor? Altair. A gente vai, irmãos. Nós vamos. Com fé no Senhor, focado na obra de Deus, focado naquilo que Deus tem chamado para fazer. Abrindo mão da nossa vaidade, do nosso eu. Com simplicidade, sabendo que tudo o que acontece aqui não acontece por causa do homem, mas tão única e exclusivamente por causa de Deus.
O homem aqui é secundário, irmãos. O homem aqui é secundário. A primazia é do eterno. É Ele que faz. É Ele que conduz. É Ele que vai nos dirigir. Sabe por quê? Porque Neemias disse: e o povo saberá que foi a boa mão do Senhor Deus que foi conosco. A boa mão de Deus foi conosco. Eu queria aproveitar esta noite. Você que está aqui conosco nesta noite, visitando, passando a noite de Réveillon conosco. Você pode fazer uma escolha, tem 10 minutos. Pastor, eu estou desviado, fiquei desviado, mas eu quero hoje mudar. Eu quero recomeçar. Eu quero começar 2020 diferente. Eu queria te dar a oportunidade de você reconciliar com Jesus nessa noite. Pastor, eu nunca aceitei Jesus de verdade, assim como crente. Eu gosto de ir na igreja, mas eu não sou crente. Mas eu gostaria nesta noite de aceitar Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de você fazer isso. Tem alguém que gostaria nesta noite? Se você estiver perto, tem lá no fundo, vem cá. Vem cá, traz para mim o casalzinho aqui no fundo, para mim. Traz aqui. Aleluia.